Eu sou o professor Wander, nós estamos aqui reunidos para mais um módulo, hoje um módulo de vetores. A gente vai utilizar vetores como uma ferramenta na complementação da teoria de geometria analítica. Tá? A gente vai verificar em vários momentos que vetor dentro da analítica reduz muito os cálculos, simplifica muito, né, a maneira de a gente abordar um problema de matemática. Vetores a gente vai trabalhar no plano cartesiano, em R2, e no espaço em R3. Ok? Bem, a teoria já vem de 1832. Né? Em 1832, Giusto Belavitz fundamentou alguns conceitos, tá? O conceito de equipolência, dando assim o pontapé inicial para essa teoria. Né? Mais tarde, Hermann Grassmann, em 1844, formalizou essa teoria de vetores. Ok? Vamos ao primeiro conceito. Bem, primeiro conceito, segmentos equipolentes. Os segmentos orientados AB e CD são equipolentes quando têm o mesmo comprimento, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, né? A gente vai mostrar aqui que ter a mesma direção significa dizer que eles são ou colineares ou paralelos, e têm o mesmo sentido. Sim, porque adotada uma direção, eu vou ter sempre dois sentidos. Né? Vamos imaginar uma reta horizontal, eu tenho o sentido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, falar no sentido significa mostrar que orientação eu estou tomando. Né? Então, vamos aqui mostrar só o desenho do que a gente está querendo falar. Então, se eles são colineares, eles estão em cima de uma mesma reta, e aí, vamos colocar os vetores, os segmentos, desculpem, tá? Não falamos de vetores, os segmentos orientados. A gente vai adotar aqui a orientação de A para B, de C para D. A, B e C, D. Então, eles têm o mesmo comprimento, estão na mesma direção e têm o mesmo sentido. Tá? Então, essa é a primeira situação, o primeiro caso, que eles são colineares. Ok? No segundo caso, eles podem ser paralelos. Então, vamos ao segundo caso. Paralelos. Vou tentar aqui. Então, eles têm o mesmo comprimento, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, aqui eu vou chamar de AB e aqui de CD. No caso aqui, AB é paralelo a CD. Bem, no segundo caso em que nós colocamos a ideia de que os segmentos equipolentes são paralelos, isso envolve um conceito de geometria plana ligado ao paralelogramo. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, no que é o paralelogramo e quais são as propriedades pertinentes à nossa teoria de vetores. Bem, primeiro, o paralelogramo é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Né? Então, CD paralelo a B, AC paralelo a BD. É isso? Então, isso define paralelogramo. Consequência desse paralelismo 2 a 2 é que os lados opostos são congruentes. Então, eu tenho que o comprimento de AB é o comprimento de CD e o comprimento de AC é o comprimento de BD.
Particularmente, se esses comprimentos forem todos iguais, eu tenho uma outra figura chamada losango, né? Mas a gente vai fixar aqui a ideia no paralelogramo. Bem, propriedades. Lados opostos congruentes, como eu falei. As diagonais cortam-se ao meio, né? Vamos fazer essa demonstração. É uma demonstração relativamente simples e utiliza congruência de triângulos. Eu vou traçar a diagonal AD e a diagonal BC. Muito bem. Vou chamar esse ponto aqui, de encontro das diagonais, de ponto M. Nós temos uma situação aqui angular, que é o seguinte, né? Paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos que são congruentes, né? Então, esse ângulo é igual a esse. A gente costuma dizer que forma um Z, né? Entre paralelas. Assim como, da mesma forma, esse ângulo é congruente a esse. Muito bem. E esses dois ângulos são opostos pelo mesmo vértice, também são congruentes, né? É claro que eu só precisava mostrar aí que dois ângulos são congruentes, que o terceiro, obrigatoriamente, o será, né? E aí esses triângulos ABM e CMD são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Só que, como a gente definiu na primeira situação, esses dois segmentos são iguais, esses dois lados são iguais. Pois bem, se eles são semelhantes e apresentam lados homólogos iguais, é porque esses dois triângulos são congruentes. Então, o triângulo AMB é congruente ao triângulo. Então, AMB é congruente ao triângulo CMD. Ok? Nossa referência é o ângulo, então eu vou aqui fazer o seguinte: oposto ao ângulo de um traço, esse segmento vai ser igual ao oposto ao ângulo de um traço do outro triângulo. Assim como ângulo oposto a dois traços desse triângulo vai ser congruente a ângulo oposto, a lado oposto ao ângulo de dois traços desse triângulo. Pronto, né? Já mostramos que esse segmento é congruente a esse, que esse segmento é congruente a esse, logo M é ponto médio desses dois segmentos AD e CD. Ele coincide como ponto médio. Ok? Muito bem. Daí, nós já falamos anteriormente que eu vou ter aí segmentos equipolentes, né? O segmento CD, segmento AB, como nós desenhamos na figura anterior, e, consequentemente, olhando para essa figura, nós temos também que o segmento orientado BD e AC também são equipolentes. Ok? Muito bem. Bem, vamos ver como isso que nós explicamos sobre paralelogramo é utilizado na teoria que nós estamos estudando de equipolência. Os segmentos AB e CD serem equipolentes equivale a dizer que o ponto médio de AD coincide com o ponto médio de BC, né? Foi o que nós mostramos no quadro anterior. E também vale o seguinte, né? Porque a gente tem que ter a ida e a volta dessa situação. E a volta também é válida, ou seja, se eu tenho um quadrilátero em que as diagonais cortam-se ao meio,
obrigatoriamente esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? Então, para a nossa teoria, equivale a dizer que dois segmentos são equipolentes quando o ponto médio de BC coincide com o ponto médio de AD, né? Então, eu desenhei também no quadro anterior, vou redesenhar aqui a ideia que a gente trouxe para a nossa teoria, né, de vetores. Ok? Fica como exercício também se os segmentos orientados, segmentos equipolentes, forem colineares. Tá? Vai ficar como exercício, a ideia é bem simples. Né? Voltamos a dizer, o ponto médio, mesmo sendo colineares, o ponto médio de BC tem que coincidir com o ponto médio de AC. Ok? Para representar os segmentos equipolentes AB e CD, eu uso essa notação, tá? Esses 3 tracinhos. Ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.